Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui iniciando mais um culto de adoração, de louvor ao Senhor, dedicando nosso coração, nossa mente, adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que não mede esforços para cuidar dos seus filhos. Eu queria que os irmãos abrissem, quem tiver com a Bíblia em mãos aí, em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9, que diz assim: Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Que texto maravilhoso, irmãos. A palavra do Senhor é algo vivo, é algo que faz a diferença em nossa vida. E aqui mostra que Jesus Cristo, através da sua cruz, nos dá uma nova identidade, nos dá um novo jeito de agir, transforma o nosso ser. Nós que tínhamos um passado complicado, um passado difícil, hoje nós temos uma vida no Senhor. Nós que vivíamos como ovelhas sem pastor, hoje nós temos um pastor, nós temos um Deus. Somos um povo escolhido, uma nação santa, um povo que é escolhido para brilhar as maravilhas de Deus, para testemunhar. Nós somos luzeiros nessa terra, Senhor, irmãos. Nós somos como a lua, pois a lua ela não tem luz própria, ela simplesmente brilha porque reflete a luz do sol. E nós também viemos dessa terra para brilhar a luz do Senhor e manifestar nas trevas, pois nós já saímos das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Deus já nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso e hoje nós temos uma nova identidade, nós podemos agir de uma maneira diferente, nós temos nova esperança. Nós podemos acreditar e confiar em Deus. Não podemos desanimar, mas ficar firmes nele, porque Deus é um Deus que nos faz de novo, nos dá uma nova vida nele. Amém? Senhor, conduz esse momento. Obrigado pela tua nova vida que age em nós. Obrigado pelo teu amor, pela tua paz. Obrigado pela nova identidade, Senhor. Continua nos conduzindo nesse culto, que viemos adorar o Senhor de todo o coração, de tudo que temos, com tudo que somos. Não nos deixe desanimar, Pai, mas que na Tua glória, na Tua presença, a gente venha receber força, venha receber paz, tranquilidade para seguir. E nesse momento nos conduz, Pai, que venhamos a Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Meu amado é
milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor o pobre se eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E hoje nós vamos falar sobre Abacuque capítulo 3. Nós estamos vendo o livro de Abacuque, que é um livro onde um profeta ele vive numa época muito complicada, numa época difícil, numa época de muita maldade. Em tudo isso eles perguntam onde está Deus, por que Deus não age, por que Deus está fazendo em meio a tudo isso. E eles se propõem a esperar no Senhor. Eles se propõem a ouvir o Senhor, a aguardar em sua presença. E é algo que nós temos que esperar nos nossos dias, irmãos. Nós temos que aprender, porque a pandemia está passando e nós temos que ser pacientes. Esperar com paciência no Senhor, aguardar a mão do Senhor agir. Porque isso aí vai passar um dia, irmãos. Graças a Deus, nós temos vacinas, as coisas parecem que estão se encaminhando para o fim. Mas e depois? A hora que passar tudo isso, como estará o nosso coração? Como estará a nossa vida espiritual? Pois a pandemia ela pode ter afetado a economia, pode talvez afetado a vida de muitos, com a perda de um parente, algo do tipo. Também pode ter afetado a nossa própria saúde, se nós pegamos o coronavírus.
mas e a nossa vida espiritual? Como é que está? A nossa vida emocional, como é que está? O nosso interior, como é que vai ser? Como é que ele estava antes da pandemia e como ele estará agora? Pois, infelizmente, hoje nos nossos dias, irmãos, se tem aquela ideia de que quem está com Cristo está tudo bem. No sentido de que se eu tenho Cristo, eu não tenho problemas. Se eu tenho Cristo, eu não tenho dificuldades. Muitas vezes se tem a ideia de que se basta falar com ênfase ou até mesmo determinar que essas coisas desaparecem de nossa vida. O que às vezes não é verdade. Eu não estou falando para nós sermos masoquistas e abraçarmos o sofrimento. Mas nós temos que entender que existe algo maior. Existe algo maior do que simplesmente o nosso bem-estar momentâneo. Eu queria que Deus ele age, Deus ele dá aquilo que nós precisamos, mas na vida nós vamos passar por dificuldade. E o nosso foco não pode ser simplesmente um bem-estar momentâneo, um bem-estar material, um bem-estar financeiro, simplesmente um bem-estar nessa terra, porque existe algo maior. A presença do Senhor, ela precisa ser real na nossa vida diariamente. Nós não podemos nos esquecer para quem nós somos criados e por que nós somos criados. Porque nós somos criados para Deus, para trazer glória a Ele, para glorificar seu santo nome. Deus não existe para o nosso favor, mas nós existimos para o favor de Deus. Nós existimos para servir e honrar esse Deus tão bom, esse Deus tão maravilhoso, esse Deus qual o amor ultrapassou todas as medidas e veio, se encarnou, viveu nessa terra para morrer pelos nossos pecados. Nós temos que ter essa convicção firme, irmãos. Nós não podemos ficar ao léu, seguindo qualquer ventinho de doutrina que aparece. Porque nos últimos anos aqui no Brasil surgiu uma coisa chamada teologia da prosperidade. O que é isso? Se baseia simplesmente numa teologia, numa busca por Deus, visando o benefício momentâneo, visando uma cura, visando prosperidade financeira, visando essas coisas todas. O que Deus ele pode operar uma cura? Pode. Ele nos abençoa assim na vida financeira, na vida, em todas as áreas. Deus ele cuida dos seus filhos, mas nós podemos ter o foco disso. O que Jesus fala no Sermão da Montanha? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então essas coisas são um acréscimo na vida cristã, são um adendo na vida cristã. Não podem ser o foco de nada. Até porque quando acontece, por exemplo, uma coisa como aconteceu do coronavírus de parar tudo, como é que fica a nossa fé? Se nós cremos que a nossa fé só é firme quando está tudo bem, quando está tudo bom, quando está tudo legal, o que acontece quando vem uma adversidade? O que acontece quando nós somos acometidos, por exemplo, por uma doença? Nós nos esperamos, nós ficamos pensando, meu Deus, onde o Senhor está? E nos esquecemos de que o que Deus tem preparado para a gente é a grande parte na outra vida, grande parte lá no céu. Nos esquecemos desse grande presente, desse grande poder que Deus nos dá, de ter uma certeza de que lá no futuro, lá naquele outro mundo, Deus estará com a gente. Que Deus ele trabalhe no nosso coração dessa maneira, para que venhamos a entender o tamanho da bênção que é esperar no Senhor e saber que existe algo além e não ficar focado somente aqui. Porque infelizmente as igrejas nos últimos anos elas têm perdido o foco da eternidade e têm colocado foco em coisas dessa terra. Porque nós não podemos desprezar as coisas dessa terra, assim, nós estamos aqui, temos que viver, mas temos que lembrar que existe algo a mais, existe algo superior. E Abacuque no capítulo 3 ele traz algo tremendo, ele traz algo maravilhoso. Aqui a partir do versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça. Isso aí é um hino famoso até do Fernandinho, né? Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Irmãos, que verdade tremenda. Que verdade tremenda. Aqui Abacuque, depois de questionar a Deus, perguntar, Senhor, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? Daí Deus fala, ó, eu estou aqui, eu vou mandar os babilônios para esse povo, porque esse povo se corrompeu. E Abacuque se questiona, vai matar todo mundo, Senhor, e nós aqui? Deus fala, fique tranquilo, meu povo está guardado, aqueles fiéis estão guardados em minhas mãos. E agora ele mostra que ainda que tudo
dê errado, humanamente falando, ainda que as coisas desandem, ele continua firme no Senhor. Aqui ele fala de algumas coisas, ele fala da figueira, ele fala da videira, das azeitonas, porque o que isso eram coisas naturais de lá, eram coisas naturais do reino de Israel. E a agricultura naquele momento era muito pouco desenvolvida ainda. Porque hoje nós temos grandes máquinas, nós temos coisas que conseguem prever o tempo para os agricultores se prepararem melhor, nós temos maneiras de irrigar se precisar, nós temos adubo, nós temos coisas que ajudam na produção. Tanto é que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Nós temos a tecnologia de produzir muita quantidade de grãos, muita quantidade de coisas em pouco espaço. Então o Brasil ele é líder mundial nessa tecnologia. E nessa época eles não tinham isso lá em Israel. Era uma agricultura muito de subsistência. A pessoa plantava, a pessoa semeava para comer. E também dependiam muitas vezes das frutas naturais, daquilo que se dava ali na região, das frutas do tempo. Então quando não tinha uma colheita, quando vinha uma seca, era difícil, porque as pessoas elas não tinham costume de guardar as coisas, não tinham nem como fazer isso as pessoas mais pobres. Não tinham grandes reservas. Podemos lembrar, por exemplo, da família de Jacó. Quando vem aquela fome lá e José está no Egito, o que eles fazem? Eles correm para o Egito, porque o mantimento deles acaba. Então eles não tinham reserva para muito tempo e tinham que recorrer ao Egito. E José, pela graça do Senhor, foi conduzido até lá para que naquele momento pudesse ser um escape, pudesse ter armazenado grãos lá e assim salvar a sua família. Mas nós não podemos esquecer de que Deus ele está com nós em todo momento, mesmo nesses momentos de dificuldade. E ainda continua falando assim, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios. Então pode acontecer, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Sabemos que escatologicamente, pensando no fim das coisas, as coisas tendem a ir de mal a pior. Esse mundo é um mundo quebrado. Esse mundo é um mundo que ele está se degradando cada dia mais. Então a tendência das coisas nunca é melhorar. A tendência das coisas escatologicamente falando é que quando mais perto do fim chegarmos, as coisas elas vão caindo de mal a pior. E nós temos que estar preparados para isso. Porque nós não podemos pautar a nossa vida simplesmente naquilo que temos nesse momento, naquilo que temos de material, naquilo que temos agora, nas alegrias momentâneas. Porque isso pode passar, irmãos. Isso pode passar. Se nós pautamos, por exemplo, essa vida, nossa riqueza, pode acontecer uma crise como aconteceu em 1928, quando aconteceu em 1929. Quebrou o mundo. Pode acontecer algo semelhante a 2008, que foi quebrando o mundo. E aí, como é que fica? Se estamos baseados simplesmente em nossa riqueza, naquilo que temos, o nosso coração se desespera. Se nós achamos que o nosso maior bem é a nossa saúde, que de fato a saúde é bom, é bênção, irmãos, mas ela é finita. Ela é finita. Nós podemos estar muito bem hoje e amanhã não estar bem. O coronavírus, por exemplo, ele pode estar muito bem hoje, ou então ele pode vir e às vezes pode nos dar uma complicação. Pode acontecer. Mas nós temos que estar preparados para isso. Porque ainda que aconteça, irmãos, nosso coração não pode se desesperar. Ainda que aconteça, nós não podemos falar, meu Deus, cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Deus continua no mesmo lugar, irmãos. A vida passa, tem momentos de aflição. Tem momentos de aflição, tem momentos de dificuldade. Deus ele nos conduz, Deus nos ajuda nela, Deus nos sustenta. Deus ele está com a gente, Deus ele não foge da raia. Não é aquela pessoa que fala que está com a gente, mas na hora que a gente precisa, ela foge. Não, Deus ele está presente. Mas tem momentos onde a dificuldade vem. E temos que estar preparados. Ainda que isso venha, irmãos. Ainda que isso aconteça. Ainda que essas coisas venham sobre nós, não podemos estar desesperados. E o que o profeta fala se tudo isso acontecesse? Qual seria a reação do profeta? Ele ficaria desesperado? Ele choraria? Não. Olha o que ele fala. Mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso às vezes pode não fazer sentido, irmãos. Pode ser muito bonito de se ler, mas às vezes é muito difícil de se viver. Porque ele fala, ainda que tudo dê errado, e aqui ele não está falando simplesmente de conforto, ele está falando de alimento. Porque se não produzisse, se não plantasse, se o gado não reproduzisse, não estivesse vivo, eles não tinham alimento. Porque era uma agricultura, como eu falei, muito de subsistência naquela época. Então ele fala, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor.
E a alegria no Senhor, irmãos, não pode depender das circunstâncias, não pode depender dos momentos. Nós temos que se alegrar no Senhor, não pelo que Ele nos dá, não pelo que Ele pode fazer, mas simplesmente por quem Ele é, pelo seu caráter, pois é o Deus da nossa salvação, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guia em tudo, é o Deus que está sempre presente. É um pai que cuida dos seus filhos, é um pai que está agindo na vida dos seus filhos. Então se alegrar no Senhor, alegrar nesse Deus da nossa salvação, nesse Deus que dá todas as coisas que nós precisamos, nesse Deus que nos sustenta, nesse Deus que age na vida dos seus filhos. E às vezes, irmãos, na meio da dificuldade, é muito fácil às vezes ficar perplexo com Deus. Ficar, mas Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Por que a minha vida está dessa maneira? O que está acontecendo? O que estou fazendo de errado? Ou às vezes também pode ser muito fácil reclamar. Tipo, Senhor, nossa, tudo errado, minha vida não presta, não sirvo para nada, ninguém me ama. Ou então ficar desesperado. Mas agora, se alegrar no Senhor, isso é algo que nós aprendemos diariamente. Porque nós temos que ter, primeiramente, consciência de quem Deus é. Consciência do seu grande amor. Consciência de que Ele é um Deus que não nos deixa só, mas age na nossa vida em toda hora, em todo momento. Consciência de um Deus que está preocupado com a gente sim, irmãos. Que conduz com a sua forte mão, com a sua poderosa mão, nos conduz pelos melhores caminhos. Esse Deus que veio ao ponto de largar a sua glória, enviar e se encarnar. Jesus veio e fez isso, deixou a glória do Pai e veio aqui e se encarnou. Tudo isso, irmãos, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, como não se alegrar nesse Deus que nos dá vida e nos dá aquilo que necessitamos? Então, se alegre no Senhor nos momentos de dificuldade. Se alegre no Senhor. Até porque, versículo 19 diz: o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O Senhor pode firmar nossos pés, irmãos. E a corça é um animal que ele anda pelas montanhas, anda pelos lugares altos e tem a capacidade de não cair. Ele anda firme lá, coisa que talvez um ser humano, se ele fosse escalar os montes, as beiradas que a corça faz, provavelmente ele não conseguiria. Provavelmente ele viria a cair. Mas a corça, ela tem seus pés firmes. Ela aguenta firme. Da mesma maneira, o Senhor, que é soberano, Ele nos mantém firmes, irmãos, inabaláveis. Ele nos dá força para resistir ao dia mau. Pois o Senhor é a nossa força, irmãos. O Senhor é aquele que nos guia, que nos fortalece. Então confie no Senhor, acredite no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias, às dificuldades, continue acreditando no Senhor, continue confiando no Senhor. Até porque Deus é soberano. O que é algo soberano, irmãos? O que é ser um Deus soberano? É um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. É um Deus que tem tudo em sua mão, onde nada foge de seu domínio. Por isso que nós podemos confiar nesse Deus, porque além dele ser um Deus amoroso, que nos cuida, é um Deus que ele faz aquilo que ele quer. Ele tem o poder de realizar, ele cuida de todas as coisas. Não é às vezes alguém que quer fazer o bem, mas não tem o poder de realizá-lo. Deus, ele tem o poder de fazê-lo. Deus, ele tem o poder de conduzir todas as coisas. E tudo está sob o domínio dele. Nada nesse mundo pode esperar, irmão. Nenhuma nação, por mais poderosa que seja, nem a pessoa mais rica do mundo, nem mesmo Satanás, em toda a sua fúria, pode contra esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, e esse Deus que nos faz estar firmes, nos faz estar enraigados. Se precisamos passar por dificuldades, porque uma montanha, irmãos, não é fácil de escalar, ainda mais na geografia de Israel, que é um solo rochoso. Os desertos de lá não são somente desertos de areia, mas são rochosos. Então são coisas difíceis, é um momento difícil de passar. São lugares difíceis onde o ser humano passar, e a corça ela consegue passar pelas dificuldades. Passa pelas montanhas, pelos vales, pelos pedregulhos, os seus pés continuam firmes. Da mesma maneira, Deus, quando nós precisamos passar por essas dificuldades, nossos pés continuam firmes. Às vezes vem pedras, vem montanhas, vem vales, vem dificuldades, mas Deus continua nos fazendo firmes.
Irmão, se eu e você hoje estamos de pé é porque Deus tem sustentado. Se eu e você estamos aqui é porque Deus tem nos guardado com a sua boa mão, com a sua forte mão. Esse Deus soberano, esse Deus todo bom, esse Deus que tem tudo em suas mãos, continua a nos sustentar, continua a nos guardar, continua a nos proteger diariamente. A sua mão não falha, o seu amor nunca falha. Ele nunca sai do seu trono. Ele continua lá, reinando para todo sempre. Então devemos confiar, devemos acreditar, devemos descansar nesse Deus poderoso. Ainda que tudo dê errado, ainda que a figueira não venha florescer, irmãos. Se alegrar no Senhor, acreditar no Senhor, louvar o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, confiar que a boa mão dele está nos sustentando. Está fazendo com que nossos pés fiquem firmes como o da corça. Não estamos sendo abalados, mas estamos firmes no Senhor. Estamos descansando no Senhor. Então acredite. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse. Nos momentos de dificuldade, você tem confiado no Senhor ou tem se desesperado? Quando a dificuldade bate à sua porta, qual tem sido a sua atitude? Você tem consciência do grande amor de Deus sobre a sua vida? Nós temos consciência da mão de Deus agindo em todo momento, de que Ele é soberano. E com tudo isso nós conseguimos nos alegrar, ser felizes no Senhor. Porque se nós não nos alegrarmos no Senhor, irmãos, não conseguimos nos alegrar em mais nada. Tudo dessa vida será passageiro, tudo dessa vida será fraco, nós não conseguiremos amar essas coisas como deveriam. A alegria verdadeira é a alegria do Senhor, pois o Senhor não muda, o Senhor não mente. O Senhor não nos decepciona. Então, se você se alegrar no Senhor, todo o resto será consequência. Amém? Meu Deus, te agradecemos porque a vida do profeta Abacuque, Senhor, é algo maravilhoso. É algo que nos dá algum exemplo. O Senhor deixa para nos ensinar, o Senhor deixa para nos exortar, para nos dar ânimo. Então nos ajuda a se alegrar em Ti, Senhor, se alegrar na Tua presença, no Teu amor. Não deixe que a gente venha falhar, Senhor, com o Senhor nesse sentido de se desesperar demasiadamente, Senhor, de jogar tudo pro alto, mas simplesmente esperar em Ti, Senhor. Sabendo da Tua forte mão, da Tua poderosa mão, e nos guarda, Senhor. Nos guarda nesses dias maus, nesses dias difíceis, que a nossa fé esteja intacta, que o nosso coração esteja firme, Pai. Nos ajuda a enfrentar os desafios desses dias, todos eles focados no Senhor, confiando em Ti, acreditando no Teu grande e poderoso amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando cada um. Amém? E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, em nome de Jesus. No que precisarem, estamos à disposição, viu? Somente entrar em contato. Estamos orando para que Deus continue fortalecendo vocês. E não desista, não desanime, continuem firmes no Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Grande Deus, para sempre é o seu amor, e chamas pra ti os que são teus. O teu trono está no alto dos céus, mas vive no meio de nós. Quando em severa tentação nos salvou tua forte mão. Da sua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor a minha vida há de passar, mas seguro estou em tua graça, vou descansar.